Oi, hoje eu vou conversar com vocês sobre a infertilidade e como eu descobri a gravidez do meu filho James. Eu lembro que meu primeiro ciclo veio quando eu tinha de 15 para 16, então foi um pouco tardio em comparação com meninas da mesma idade que eu, ou meninas que andavam comigo na época. E, e isso foi o início assim do meu ciclo. Eu lembro que, por exemplo, vinha o meu ciclo em fevereiro e depois vinha de novo só em agosto, setembro. Eram meses de espera. Eu lembro também, e isso perdurou-se por muito tempo, até hoje na verdade, que eu não sentia fortes cólicas. Eu era uma pessoa diferente das outras meninas, porque muitas até reclamavam pra mim, faziam brincadeiras, piadas, tinha aquela coisa da TPM, da cólica, e eu nunca tive isso. Eu não me recordo de algum dia que eu senti muita cólica, que eu chorei de dor, que eu precisei tomar um remédio pra dor. Eu não me recordo desse dia. Eu sempre fui uma pessoa bem tranquila a respeito disso. Lembro também que os meus ciclos vinham pouquíssimos dias. Algumas amigas me reclamavam, nossa, eu fiquei 8 dias, eu fiquei 7. Algumas até falavam que ficavam 10 dias, muito tempo, e eu não, sempre 2, sempre 3, um fluxo muito tranquilo, muito pouco. E pra mim tava tudo bem, tudo certo, tudo correto, até que em preparação para eu me casar, adiantando bastante a história, eu fui procurar uma médica, né, especializada, uma ginecologista, para poder fazer alguns exames pré-nupciais, que eram exames que eu poderia fazer na época, como exame de sangue, ultrassom pélvico, coisas mais básicas. E eu lembro que nesses ultrassons ou melhor, ultrassons de rotina, eu lembro que fui detectada com alguns cistos. Enfim, no ultrassom mostraram alguns cistos que eu tinha. Aquilo me preocupou um pouco. Eu lembro que a médica disse que não era nada assim tão assustador, teria que tomar algum remédio em específico, que esses cistos sumiriam e eu seguiria tranquilamente. Bom, assim foi feito, ela me passou alguns remédios para tomar. Eu lembro que foi anticoncepcional na época, se eu não me engano, para que eu tomasse. Nesse meu tempo eu casei também, continuei tomando remédio tranquilamente. E eu sempre tive o desejo muito grande de ser mãe. Eu não queria ter assim que eu casasse, queria poder curtir um pouco meu casamento, eu não queria ter de início, assim, logo para poder curtir, né, um pouco. Mas eu queria estar saudável. Eu sempre falava pra minha mãe, mãe, não quero ter filho agora, mas quero estar saudável para quando eu quiser ter, para quando eu puder ter, eu estar com a minha saúde em dia. E eu lembro que eu fui fazendo exames e mais exames para saber se estava tudo bem, até que fazendo exames, foi detectado muitas coisas assim a meu respeito. Eu não tinha ovulação, não tinha períodos de ovulação, a médica falava pra mim que não tinha períodos de ovulação, fazia diversos exames, ela falava que tinha alguns problemas que me impediam, enfim, de girar, e nisso foi consultas, mais consultas, até que em uma dessas consultas ela falou pra mim que eu precisava tomar um hormônio. Não me recordo o nome agora do remédio, ela falou que eu precisava tomar um certo hormônio, e assim foi feito. Eu tomei acho que durante 30 dias esse remédio e tinha que voltar lá na consulta com a médica. Eu lembro quando eu voltei, ela falou, vamos ver, Luma, se tem novos resultados, porque eu tomei e fiz um novo exame de ultrassom, e aí ela falou que realmente não tinham sumido cistos, eu não tinha sinais de ovulação. Ela olhou algumas outras questões técnicas que eu não vou saber falar o nome agora, mas ela disse que realmente estava com uma dificuldade muito grande e me passou um outro exame para fazer, um pouquinho mais invasivo, um pouquinho mais desconfortável. E nesse exame que ela me passou, ela escreveu ainda no papel o meu nome completo e colocou ao lado infertilidade. E eu tenho esse papel até hoje. Se eu lembrar, eu vou tirar foto para poder colocar aqui. E eu lembro que ela colocou infertilidade. Quando eu peguei aquele papel, eu fiquei muito, muito mal, muito triste. Porque pra mim era como se tivesse um sonho indo embora. Eu lembro que eu me lembrava das promessas que Deus havia feito pra mim, né?
tanto como solteira, que Deus me daria uma família, que Deus me daria filhos, também quando eu casei com meu esposo, que Deus só reafirmava as promessas dizendo que nos daria um filho. Inclusive ele falava um filho, sempre falou um filho, um varão, sempre se direcionava a nós com o sexo masculino, né? Então eu já até meio que sabia que seria um menino, assim, quando eu tivesse meu primeiro filho. E eu lembro que eu fiquei muito mal com aquele diagnóstico, assim, com aquelas palavras, porque já fazia um ano e um pouquinho que eu já tava nesse processo, e fazendo exames, enfim, fazendo um certo, eu não vou dizer um tratamento, porque eu tomei remédio por pouquíssimo tempo, mas nesse processo de exame, de procurar diagnóstico, de passar em médicos, enfim. E aí eu lembro que eu voltei pra casa e mostrei pro meu esposo, né, esse papel dessa guia, desse exame, e falei pra ele, né, o que a médica havia falado, e ele falou pra mim assim: Luma, o Deus que nos prometeu, ele é fiel pra cumprir. Se ele prometeu que vai nos dar um filho, não há esforço nenhum que nós possamos fazer para que ele cumpra. Você já fez sua parte, fez seus exames, tomou os remédios, não tá dando certo, então assim, espera o tempo de Deus. Ele falou que não concordava de eu fazer esse outro exame, sendo que, tipo assim, nós teríamos que esperar o momento certo para ter, porque independente de qualquer coisa, Deus havia nos feito uma promessa, e talvez Deus queria que nós exercitássemos nossa fé naquele momento. Eu digo isso porque foi uma experiência que eu tive com meu esposo. Se você tá passando pelo mesmo motivo e você não quer, tipo, deixar de fazer seus tratamentos, tomar os seus remédios, por favor, não pare. Você continua na sua trajetória. Isso foi uma coisa que serviu pra mim. Foram palavras do meu esposo que serviram pra mim. Não necessariamente precisa também ser pra você. Se você tem fé suficiente pra não fazer exames, pra não, enfim, não continuar seu tratamento, maravilha, eu creio que Deus vai honrar sua fé. Mas se você, dentro do seu coração, acha que é necessário você continuar seus tratamentos, tomando seus remédios, fazendo seus exames, continue. Eu creio que o mesmo Deus que vai agir você tratando é o mesmo Deus que vai agir também se você não tratar e fazer como eu fiz. Então isso é uma experiência pessoal. Não tome isso pra você, pare de fazer seus tratamentos, tomar seus remédios, porque Deus tem uma história pra cada um caminho pra cada um. Esse foi o caminho que Deus decidiu pra minha vida, usando meu esposo, e eu absorvi aquelas palavras e tomei pra mim. E eu lembro que eu falei assim, então eu não vou tomar remédio nenhum, porque ela tinha passado mais receitas com outros tipos de remédio, que eram hormônios, né, estimulantes, enfim, era alguma coisa, não era hormônio estimulante, era alguma falta que eu tinha de algum hormônio, acredito, e esse remédio iria suprir. Enfim, e aí eu não tomei os remédios, não prossegui com o tratamento, não prossegui. Eu falei assim, ok, eu vou ouvir as palavras dele, absorvi pra mim e coloquei diante de Deus. Falei, Senhor, eu não vou prosseguir com esse tratamento, eu vou confiar no que o Senhor prometeu. E passaram-se mais ou menos 6 ou 7 meses sem tomar nenhum tipo de remédio, sem fazer nenhum tipo mais de exame. Eu ia para consulta de rotina normal, mas passando com uma ginecologista de forma normal. Vendo exames, mas os cistos continuavam lá, as coisas continuavam da mesma forma, nada havia mudado. E aí eu lembro que passados esses 6 ou 7 meses por aí, que eu havia parado, né, todo aquele processo de correr atrás de médico, fazer muitos exames, eu lembro que naturalmente eu engravidei. E a gestação do meu filho foi uma gestação muito tranquila, graças a Deus. E o início não poderia ser diferente. No tempo que eu descobri ele, eu tinha ficado um pouco mal, eu tinha ficado um pouco doente, não estava me sentindo muito bem. Fui ao médico, na época eu trabalhava, eu fui ao médico e chegando lá, eu estava sentindo um pouco de fadiga, um pouco de cansaço. E chegando lá no hospital, eles me passaram 2 remédios na veia, 2 remédios na veia, um foi pra dor, se eu não me engano, e o outro foi como se fosse um antibiótico, alguma coisa assim, porque eu tava me sentindo realmente muito mal, como eles acharam que eu tava tipo com um tipo de gripe, uma coisa muito forte, e passaram pra mim 2 remédios fortes na veia.
Eu lembro que eu saí de lá, mas continuei fadigada, continuei mal. Nesse dia eu não lembro agora o dia da semana, mas eu lembro que eu liguei pra minha patroa, né? Justifiquei que não iria trabalhar no outro dia. Foi até meu esposo que ligou porque eu não estava em condição. E ela aceitou super bem, eu não fui trabalhar, peguei atestado direitinho e voltei pra minha casa. E voltando pra casa, eu realmente não tava muito bem, voltei pro hospital. E lá eles me passaram um remédio, exame pra fazer teste de Covid. Só que eu já havia pego Covid, né, um tempo atrás, há muito tempo atrás desse tempo. Então eu falei assim, acredito que não seja, porque eu não tinha ficado assim. Eu tive, mas assim, eu fiquei mal, mas não da forma que eu estava. E aí eu lembro que eu fiz esse teste, voltei pra casa e fiquei aguardando o resultado. E aí quando eu vi o resultado, deu positivo pra Covid. E aí eu falei, nossa, então é por isso que eu tô fadigada, tô cansada. Tava sentindo também alguns enjoos, mas antes de eu contar, né, pro meu esposo que eu tava sentindo enjoo, eu lembro que uma dessas vezes que nós saímos pra comprar algum remédio em farmácia ou pra ir mesmo no próprio médico, eu acredito, eu não recordo agora. Eu lembro que ele, involuntariamente, ele falou pra mim, nossa, eu tô me sentindo enjoado hoje. Eu tô desde ontem enjoado, hoje também tô enjoado. Eu falei, nossa, eu também tô. Aí eu falei, então deve ser Covid mesmo, antes de vir o resultado. Eu falei, então deve ser Covid mesmo. E ele acabou pegando também. E aí quando veio o resultado, testificou que era Covid, mas acabou ele não pegando, foi só eu mesmo. E aí eu falei, nossa, é Covid mesmo, tava fadigada, cansada, não tava com disposição pra nada. E aí eu lembro que eu tava na minha cama deitada, o meu esposo tava lavando o quintal, e eu deitada na cama, e veio assim na minha cabeça, faz um teste. E eu lembro, gente, que eu tinha comprado, enfim, online, muitos testes de gravidez, porque como eu tava nesse processo enfim, testar minha ovulação, tava nesse processo de tratamento, enfim, de exames, eu comprei muitos testes de ovulação, testes de ovulação e testes de gravidez. Então tinha muitos. Eu lembro que eu comprei um packzinho, um kit que vinha 10 testes de ovulação e 10 testes de gravidez. E depois comprei mais um. Então eu testava muito, via muito enfim, se eu estava ovulando ou não, se estava gestante ou não. E aí, nesse tempo, né, que meu esposo me falou isso, que não seria bom a gente continuar e tudo mais, que era pra gente confiar em Deus, eu decidi dentro do meu coração, eu falei pra Deus que eu não faria mais nenhum teste de ovulação e não faria mais nenhum teste de gravidez, porque toda vez que eu fazia, dava negativo, tanto pra ovulação como pra gravidez. E aí eu falei, não vou mais fazer teste, vou guardar, escondi o teste bem escondido, porque ficava bem à minha vista, pra sempre eu estar fazendo. Isso foi uma dica da própria médica, então eu tava sendo acompanhada mesmo pela minha médica. E aí eu falei, não vou fazer mais, e guardei os testes. Então, só pra você entender, como eu estava deitada e veio isso na minha cabeça, faz um teste, pra mim foi tipo assim, não vou fazer, não vou mesmo, não vou fazer um teste. E aí eu lembro que eu continuei lá deitada, falei, não vou levantar. E eu tava mal, eu tava enjoada, eu tava cansada, eu tava fadigada, eu falei, não vou fazer. E aí novamente veio, eu não vou falar pra vocês assim, uma voz, mas assim, eu senti assim, faz um teste. E aí meu esposo tava no quintal lavando, e eu lembro que eu falei, vou fazer. Só que assim, eu sempre sonhei em fazer uma surpresa pro meu esposo, colocar numa caixinha, aquela coisa que vocês já conhecem, que vocês devem ver por aí. Eu sempre falei, quero fazer um teste, quero fazer uma surpresa, quero, enfim, mostrar pra ele de alguma forma, quero que seja especial. E eu lembro que eu tinha várias coisinhas guardadas, eu tinha roupinha minha de quando eu era bebê, eu tinha uma chupeta, tinha umas coisas assim que, enfim, aleatoriamente eu tinha, não me lembro nem de onde vieram, mas eu tinha algumas coisinhas. E eu queria montar, tipo, uma caixinha, alguma coisa. Então eu lembro que, tipo, estava muito na minha cabeça. Como eu tava muito acostumada a sempre dar negativo, eu falei, vai dar negativo de novo, então, meu esposo no quintal. E aí eu fui até o banheiro, né, pra realizar o teste, peguei um desses testezinhos de internet. E aí eu lembro que, tipo, eu fiz todo o procedimento que você conhece, coloquei lá a fitinha e simplesmente tipo, fiquei sentada, assim, parada, tipo, pensando, negativo. Não tem possibilidade nenhuma, porque além de eu estar sentindo esse enjoo, fadiga e tudo mais, o teste de Covid deu positivo. Então, assim, pra mim era muito improvável que eu estava com Covid e grávida, tipo, pra mim não tinha possibilidade, porque os sintomas eram de Covid.
eu tava até tossindo, enfim, sintomas de Covid. Eu imaginei que o enjoo seria por alguma, enfim, alguma coisa com algum mal-estar, que eu não tava comendo direito, então acredito que... Eu falei, estômago vazio, não tô comendo direito, é isso. E aí eu lembro que o teste tava lá, e aí quando assim eu olhei pra trás, que eu vi duas fitinhas vermelhas, mas elas estavam muito vermelhas, e muito vermelhas, e eu nunca tinha visto duas fitinhas vermelhas na minha vida, claro, do meu teste. Nunca tinha visto, sempre era uma só. Então pra mim, quando deu duas, eu falei assim, eu tomei um susto assim na hora e eu só consegui falar, vida, corre aqui. E assim, zero surpresa. Foi uma surpresa na verdade, mas assim, zero surpresa com caixinha, enfim. E aí eu lembro que ele correu, e aí ele viu o teste e ele falou, nossa, mas... E ficou assim, tão pasmo quanto eu. E aí ao olhar na embalagem, ele falou, nossa, vida, você tá grávida? E tipo assim, eu falei, eu só consegui responder pra ele, eu acho que sim. Eu só falei isso. Por que eu falei, eu acho que sim? Porque assim, por mais que eu tinha fé e acreditava, eu tanto acreditava que eu parei o tratamento, eu parei de fazer tudo. Então assim, eu acreditava muito, tipo, enfim, que eu ia engravidar naturalmente, que Deus ia fazer um grande milagre, Deus ia cumprir as promessas. Mas eu acho que depois de tanto você ser calejada ali, você fala, eu acho que, não sei, tô delirando, não sei. E eu também pensei, a primeira coisa que eu pensei assim foi, foi um falso positivo, é testezinho de internet, comprado em aplicativo, então tipo assim, não é um teste assim de farmácia e tudo mais. Então tivemos a brilhante ideia de ir até uma farmácia para comprar aquele famoso, né, que mostra o tempo de gravidez, que mostra escrito, grávida, não grávida. E eu falei, isso vai ser a chave. Só que assim, isso foi de início, aquele susto. Quando eu entrei no carro pra gente poder ir pra farmácia, eu já tava pensando em qual nome, enfim, qual nome não, porque o nome eu já tinha, isso vai ser um assunto também pra um outro vídeo que eu vou fazer sobre o nome do meu filho. Mas assim, não qual nome, mas assim, o que eu ia fazer, como que ia ser. Eu já tava assim, já pensando, porque eu tava tão pasma, mas tão ao mesmo tempo realizada e pasma e surpresa, que pra mim, eu tava vivendo, tipo, eu falei, meu Deus, é uma realidade paralela, não acredito. E ao chegar na farmácia eu comprei o teste. Eu lembro que nós rodamos em várias farmácias até encontrar e achamos um teste. Depois de muito correr, muito procurar, várias farmácias achamos o famoso teste, né? E ao fazer o teste em casa, demorou, porque falou assim, até 1 minuto de precisão. Só que assim, gente, foi o minuto mais demorado da minha vida. Parecia que não passava nunca aquele tempo. Eu falei, meu Deus, não passa, não passa, não passa. E meu esposo assim, gravando, e eu atrás dele. E aí eu lembro que, conforme foi demorando, tipo, passou 30 segundos. Aí eu saí, fui pro quarto, deitei na cama e fiquei, tipo, olhando pra cima. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí quando deu assim um estalo, eu fui pro banheiro, ele tava lá gravando. E tinha esse videozinho, se eu achar também eu coloco aqui pra vocês verem. Não tem nem a nossa reação, foi só o teste mesmo. O teste assim, e aí ele fica carregando aquela, enfim, aquele marcador de tempo, né? Aí fica ali contando aquele marcador de tempo. E aí eu lembro que apareceu grávida, 3 mais. E aí tipo eu tomei um susto assim na hora. E aí, acho que eu não lembro qual foi as palavras do Lucas na hora, mas eu lembro que acho que ele falou, vida, você tá grávida mesmo, alguma coisa assim. E aí foi tipo assim, foi um mix de não acredito, com meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Foi um mix de, meu Deus, eu tô muito feliz com o mix, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou adolescente. Ai, eu lembro que foi uma loucura. Eu engravidei do meu filho, eu tinha 28. Eu tinha 28, ele nasceu, eu tinha 29? Não, eu engravidei. Ele nasceu, eu tinha 28 ainda. Eu fiz 29 e ele já nos meus braços tinha meses. Mas eu engravidei com 28. Eu descobri, eu engravidei em fevereiro, mas descobri só em abril e ele nasceu em novembro. Isso, eu tinha 28. E aí quando foi em fevereiro eu fiz 29. Eu já estava com ele. Ele estava nascido já há alguns meses. E aí eu falei, meu Deus. E nessa hora eu pensei muitas coisas. Eu fiquei um pouco preocupada, na verdade, porque por mais que eu queria muito, 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 eu acho que, tirando as blogueiras ricas, eu acho que todo mundo que é um humilde mortal, você se preocupa, né?
e você quer dar o melhor, você quer fazer o melhor. Então eu me preocupei bastante na hora. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas ao mesmo tempo eu falei, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. Eu lembro que meu esposo orou, na hora nós oramos, né? Ele orou na minha barriga, agradecemos ao Senhor. E foi isso, gente. Deus, ele cumpriu a promessa, o meu bebê nasceu, tá aqui, dormindo. Tá aqui dormindo, tá ali no quarto dele. E hoje eu olho assim pra ele e eu vejo, meu Deus, obrigada, Senhor, por o Senhor cumprir essa promessa. Às vezes a gente pensa que ao passar muito tempo, as promessas não vão se cumprir na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, passou tempo demais, Deus não vai fazer nada por mim. As promessas morreram, mas na verdade Deus continua sendo o mesmo. Nós mudamos, né? Mas ele continua sendo o mesmo. As promessas dele não morrem. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E se ele falou que não vai fazer, ele não vai, porque ele não mente. Então eu acredito que foi o tempo certo. Eu lembro esses dias até preguei na minha igreja e até falei isso. Eu lembro que quando eu ainda não estava grávida do James, eu fiz uma oração em casa pedindo pro Senhor tudo que eu queria pra ele. Foi uma oração com fé, mas falei assim, eu quero assim, quero assim, quero assim. Falei todas as coisas que eu queria como se ele já tivesse presente. Senhor, eu quero a roupa assim, eu quero carrinho assim. Eu fiz uma lista. Eu fiz uma lista nos aplicativos das coisas que eu queria e falei assim, eu quero todas aquelas coisas do meu favorito, tudo aquilo eu quero. E eu lembro até que eu fui numa igreja e uma irmã aleatória, sem saber de nada, Deus usou ela pra falar assim pra mim que Deus tinha ouvido minha oração. Deus tinha escutado minha oração naquela madrugada que eu havia feito com ele. Uma oração que eu fiz no secreto, baixinho, meu esposo estava dormindo, eu estava na sala, ele não ouviu. Ninguém ouviu, só Deus. E ela falou que tudo aquilo que eu tinha pedido pro meu filho, Deus ia cumprir, que nada ia faltar pra ele. Que tudo aquilo que eu havia pensado, Deus ia prover, Deus ia usar pessoas pra dar, Deus ia fazer. E assim, é muito gratificante a gente ver hoje, graças a Deus, tudo que o Senhor prometeu pro meu filho, ele tem. E Deus continua sendo fiel. E o que eu estava falando, eu lembro que nessa oração, nessa mesma oração, eu falei pra Deus que Deus fizesse no tempo dele. Que às vezes eu achava que o meu tempo era o melhor tempo, mas que Deus fizesse no tempo dele, porque o tempo dele era perfeito. E eu lembro que Deus me deu uma palavra em Eclesiastes 3, né? Que há tempo para todas as coisas. E parece ser muito clichê esse assunto, e Deus me dá um versículo desse. Mas eu lembro que Deus, ele não só me deu um versículo, mas ele ministrou no meu coração também uma palavra. E eu lembro que eu até contei pra minha mãe, eu cheguei na minha mãe contando, eu falei, mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora que Deus ministrou pra mim. Ela falou, fala. Eu falei assim, então, eu tava orando e Deus me deu o Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Mas ele vai me dar no tempo dele. Por exemplo, como Ana chorou, Ana infelizmente era humilhada, né, por Penina tinha, ela não tinha. E quando Ana voltou ao Senhor, Deus, ele concedeu o desejo do coração dela, né? Deus se lembrou de Ana. Mas o que Deus ministrou no meu coração, que não foi somente pelo voto. O voto ela fez naquele tempo porque o próprio Deus ministrou no coração dela isso. Porque era tempo do filho dela nascer. Era tempo de ter Samuel naquele tempo. Porque Samuel iria ser um grande profeta e era para nascer naquele tempo. E aí Deus ministrou no meu coração que, por exemplo, daqui mais ou menos 20 anos, meu filho tem 10 meses, pode ser que ele vai estar pregando em algum lugar, cantando, servindo água, sendo recepcionista da porta da igreja, não sei, mas vai entrar alguém na igreja precisando ouvir o louvor dele, a palavra dele, ou ser servido de água por ele, ou ser recebido com bem-vindo na porta por ele, e essa pessoa irá ouvir uma palavra, irá ser transformada por Deus. E não somente isso, mas talvez no tempo que ele estiver na faculdade, na escola, vão estar ao redor dele pessoas da idade dele, que ele irá ministrar, falar de Jesus. Então o Senhor ministrou no meu coração que o tempo dele era perfeito. Porque talvez se ele nascesse 2, 3 anos antes, 2 ou 3 anos depois, não iria bater com o propósito do Senhor. E tudo há um propósito, por trás de tudo há um propósito, tudo é permissão de Deus. Então eu lembro que o Senhor ministrou muito forte isso no meu coração. Eu lembro que eu falei, Senhor, obrigada. E eu chorei bastante e recebi a palavra do Senhor. E foi essa palavra que me alimentou por muitos e muitos meses, até que o meu filho nasceu. E hoje eu vejo que ele é um propósito de Deus, uma criança abençoada, para a glória do Senhor.
Se você está passando por algum processo de espera, continue esperando. Talvez você seja uma tentante, ou talvez você tenha recebido um diagnóstico de infertilidade, como eu recebi. Mas eu quero te dizer que o Senhor está no controle de tudo. E pode parecer que é o fim e você não esteja vendo saída para nada. Mas eu tenho certeza que no tempo certo do Senhor, o seu propósito vai nascer. E eu creio em nome de Jesus Cristo que vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Talvez seja um filho, talvez seja uma promessa material que você precise, ou algo no espiritual que Deus precisa fazer na sua vida, que é o seu desejo. Mas tudo é no tempo de Deus. Não se apavore. Eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas. Acredito não, Deus sabe de todas as coisas. E acredito que ele vai ministrar o seu coração à espera, como ele ministrou no meu, porque esperar não é fácil. Como o salmista falou, né? Esperei com paciência no Senhor. Mas o salmista disse isso, mas é muito difícil a gente viver isso, esperar com paciência. A gente até espera, mas às vezes quer agir com a nossa mão, quer fazer do nosso jeito. Mas na verdade Deus, ele ministra isso pra mim hoje, pra você que tá ouvindo. Talvez você escute no dia que for postado, daqui uma semana, um mês ou daqui 10 anos, eu não sei. Mas espera no Senhor que o tempo dele é perfeito. E no tempo dele não tem dor, no tempo dele tem paz, no tempo dele Deus encaixa todas as coisas e tudo sai perfeito conforme a vontade do Senhor, tá bom? Eu vou trazer vídeos falando sobre o nome do James, vou trazer vídeo falando sobre meu relato de parto, entre outros. E eu queria que você continuasse comigo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra, esse testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando no seu coração através dos vídeos desse canal, tá bom? Beijo, até mais!